Olá, seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 20 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Qual das proposições abaixo não é uma tautologia? Bom, ele quer saber aqui qual dessas proposições não apresenta na sua última coluna da tabela verdade apenas valores verdadeiros. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui todas as tabelas verdades, tá? Para a gente verificar. Só que em algumas dessas alternativas eu vou passar um macete. Então, olha só. No caso aqui da letra A, eu coloquei aqui do lado a tabela verdade completa. Eu suponho que você já consegue fazer toda essa tabela, ela não vem na prova, você vai ter que fazer, tá? Aqui é a tabela da conjunção, que é o E, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. No caso aqui da questão, ele traz duas proposições, P e Q, faz aqui a conjunção entre elas, faz a disjunção e, por fim, faz aqui o condicional. Então, qual é a forma mais rápida de você fazer? Você vai pegar aqui já a tabela verdade da conjunção, tá? Vai pegar a tabela verdade da disjunção e vai trabalhar aqui esse condicional. Então, a partir de agora, você vai estar olhando apenas para os valores lógicos, tá? E lá na tabela do condicional, nós temos apenas uma linha que é falsa. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. Como nós não temos nenhuma, tá? Nenhuma das linhas assim, significa que todo mundo aqui é verdade. Se todo mundo é verdade, então nós temos uma tautologia. Como ele pede aqui não é, vamos para a próxima questão. A próxima alternativa, no caso. Aqui nesse caso, tem duas formas de fazer. Eu vou fazer da primeira forma, que é construir toda a tabela verdade, e depois eu vou fazer de uma segunda forma, que é a forma correta, tá? A forma mais intuitiva, para você não perder muito tempo na prova. Então, caso você não consiga fazer dessa forma mais intuitiva, não consiga visualizar, pode fazer a tabela verdade, que dá tempo também. Então, aqui nós temos três proposições distintas. Proposição P, proposição Q e S. Então, vamos calcular o número de linhas da tabela verdade. 2 a terceira, porque eu tenho três proposições, que dá 8. Então, eu escrevo aqui as proposições P, Q e S. Escrevo de 1 a 8. 1, 2, 3. Vou até escrever um pouquinho mais para cima. Tá, ó. P, Q e S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para você não se perder. E o que eu vou fazer com esse 8 agora? Divide por 2, que vai dar 4. E você vai colocar 4 verdadeiros e 4 falsos. Pega o 4 e divide por 2, que vai dar 2. Coloca aqui 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. E pega o 2 e divide por 2, que dá 1. Então, é um verdadeiro e um falso. Aqui eu estou colocando todas as combinações, todas as possibilidades. Beleza, e feito isso, agora você vai fazer cada um desses aqui do lado. P ou Q. Depois vai fazer aqui, ó, P e S. Vai colocar aqui a setinha do condicional e vai repetir o P. Então, o P, verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, falso, falso e falso. Vai fazer aqui o ou entre essas duas proposições, observando o seguinte. Essa linha existe? Você vai fazer o ou. Tem duas falsas aqui? Tem. A linha 7 e a linha 8. Falso, 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 falso. Então, esses dois são falsos. O restante, você coloca aqui sem medo, que vai ser verdade. Vai fazer agora a mesma lógica com a proposição P e S, tá? Lembrando que só vai ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Você vai ter isso na primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, coloca aqui, e vai ter isso na terceira linha. O restante, todo mundo é falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando um aqui, então vamos organizar. Falso, verdadeiro, falso, falso,
Bom, agora a gente vai fazer essa conjunção, que é entre esses dois. Coloca o chapéuzinho aqui no meio e coloca aqui do lado o resultado. O resultado eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui. Vou colocar essa coluna. Eu vou colocar com um Rzão. Esse Rzão aqui, ó, que eu vou fazer com P, é o resultado desse pacote. Então, esse pacote deu qual resultado? Verdadeiro, falso, verdadeiro e o restante todo mundo falso. Beleza, aí feito isso, agora é um condicional. Lembrando que o condicional só tem uma situação que dá falso. Se ela não aparecer aqui, a gente coloca todo mundo verdadeiro. Tá? Se não aparecer a famosa Vera Fischer falsa, a gente vai colocar que isso aqui todo mundo é verdade. E se todo mundo é verdade, é uma tautologia. Esse aqui é o método de construção da tabela verdade. Então, essa aqui é a primeira forma. Primeira. Agora eu vou fazer da forma mais intuitiva, que é a que eu sugiro que você aprenda, tá? Bom, nós temos essa proposição onde eu quero testar se isso aqui é falso. Tá? Eu quero testar se isso aqui consegue ser falso, porque se isso aqui for falso, não é uma tautologia. E para que um condicional seja falso, a segunda parte deve ser falsa e a primeira parte deve ser verdadeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor a proposição P falsa, porque se ela for verdadeira, independente de você colocar aqui falso ou colocar verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Tá? Olha só. Se essa segunda parte aqui, ó, for verdade, não importa se você colocou V ou F, o teu condicional fica verdadeiro. Só existe essa situação que transforma ele em falso. Que vai transformar ele em falso. Então, a gente vai fazer isso. E aqui desse outro lado, a gente vai colocar no lugar do P. No lugar do P, a gente vai colocar falso. E vai fazer uma análise. Em que consiste essa análise? Essa análise consiste em você olhar o que acontece quando você coloca essa proposição para ser falsa. Aqui, no caso, é uma conjunção, é um E. O resultado vai ser falso. Deixa eu colocar ele aqui, colocar em preto, colocar um azul para diferenciar. Olha só. Falso ou que dentro do parênteses e falso ES dentro do parênteses. Então, F. Vamos tentar fazer isso aqui ficar falso. Tá? Para ficar falso, essa parte aqui tem que ser verdadeira. Então, aqui no E, o resultado vai ser falso. Um dos dois sendo falso, o resultado é falso. Aqui, novamente, eu vou ter um E. Então, não importa o que vai vir aqui, não importa. O que vier aqui, não importa, o resultado vai ser falso, porque depois você vai fazer uma conjunção. E a conjunção de qualquer coisa com algo falso é falso. Então, quando a proposição P é falsa, o resultado é verdadeiro. E quando a proposição por P for verdadeira, o resultado também vai ser verdadeiro. O que a gente conclui? Se P for falso, o resultado lógico é verdade. Ok, bate certinho. Se P for verdadeiro, o resultado lógico, consequentemente, também vai ser verdadeiro. Então, nós temos uma tautologia. Beleza, agora a gente vai para a letra C. A letra C é mais simples, tá? Nós temos aqui duas proposições. Então, temos a proposição P, temos a proposição Q, e a gente vai fazer aqui P condicional com P e Q. Então, vou fazer aqui do lado a colocação e depois eu trago os valores. No início assusta um pouquinho, mas se você treinar fica bem facinho. Ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No E só tem a primeira linha verdadeira, o resto é falso. Repete aqui o P, VV, FF, pega o resultado que está aqui, traz para cá.
VF, FF, e vamos fazer aqui o nosso bicondicional. E na análise do bicondicional, o que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte, que o bicondicional é verdadeiro quando ambas são iguais. Então, nessas situações, ele é verdadeiro. Se eles forem distintos, no caso for verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro, o resultado é falso. Aí é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro, verdade. Verdadeiro com falso, falso. Falso com falso, vai dar verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Note que essa tabela verdade, ela não é uma tautologia. Diferente dessa, que todo mundo ficou verdadeiro como resultado final, e dessa daqui, ó. O resultado dela apresentou um falso. Então, aqui nesse caso, essa tabela é uma contingência. Contingência é quando você tem valores verdadeiros e falsos. Tá? Então, verdadeiro e falso, contingência. Contradição. Contradição é quando você tem todo mundo falso. E tautologia, quando todo mundo é verdadeiro. Então, no caso aqui, ó, nós temos uma contingência. É o que nós queremos, tá? Qual das proposições abaixo não é uma tautologia? E a última a gente vai fazer também. Então, aqui eu tenho uma dupla negação. A dupla negação é a própria proposição. Então, se P for verdadeiro, vai ser verdadeiro dos dois lados. Se P for falso, vai ser falso dos dois lados. Como aqui é um bicondicional, o resultado sempre é verdadeiro. Também é uma tautologia. Então, nosso gabarito vai ser a letra C, tá? A única que não é uma tautologia. Bons estudos e até a próxima.